Boa tarde a todos. O título da nossa apresentação: o papel da mulher na Revolução Francesa. O caso de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges atuou durante a Revolução Francesa. Seu compromisso com a igualdade de gênero e os impactos de seus escritos, especialmente a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, no movimento feminista, reflete sobre como a coragem cívica pode desafiar estruturas tradicionais, mesmo em contextos de grande turbulência social. O nosso objetivo geral do nosso evento é apresentar de forma contextualizada e dinamizada a importância histórica de Olympe de Gouges na defesa dos direitos das mulheres e da cidadania, discutindo as ideias de igualdade, liberdade e participação política para as mulheres, e promoveu uma reflexão crítica entre estudantes, jurados, professores, gestores e convidados especiais sobre o papel da mulher na transformação social. Quem foi Olympe de Gouges? Olympe de Gouges foi uma ativista e escritora que atuou durante a Revolução Francesa. Sua obra central, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, criada para defender a equidade de direitos entre homens e mulheres. Ela lutou por justiça e igualdade, destacando que as mulheres também integram a sociedade e merecem liberdade como educação e também na participação na política. Qual foi o contexto que ela agiu? Agiu num tempo de grandes mudanças sociais, enfrentando as normas tradicionais da época para promover direitos humanos universais. Qual foi o seu legado? O seu legado foi que ela deixou um trabalho e debates importantes sobre a igualdade de gênero e inspirou futuras ações em prol do direito das mulheres, tornando-se uma referência no movimento feminista. Nesse momento, eu chamo a auxiliar do Judiciário. Boa tarde a todos. Convido vocês a ficar de pé e receber o excelentíssimo senhor juiz Murilo. Sente-se, por favor. Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para julgar o caso de Olympe de Gouges, uma mulher que durante a Revolução Francesa lutou pelos direitos das mulheres e a igualdade de gênero. Sua atuação foi marcada por textos e ações que desafiaram as estruturas tradicionais da sociedade. Agora, ouviremos as testemunhas, os argumentos dos advogados e os promotores. E, ao final, os jurados deverão decidir sobre a condenação ou inocência da ré. Dando início, chamo agora a ré para se apresentar.
Você está aqui por ter escrito a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde reivindica a igualdade entre homens e mulheres. Como você explica as suas ações? Excelentíssimo juiz, minha intenção foi lutar por justiça e igualdade. As mulheres também fazem parte da sociedade e merecem direitos iguais, incluindo a liberdade, a educação e a participação política. Não poderia aceitar que fossem excluídas do processo revolucionário que buscava liberdade e igualdade para todos. Sente-se, por favor. Aos jurados, peço que reflitam sobre o papel das mulheres durante a Revolução nesse julgamento. Dando continuidade, agora, chamo o advogado de defesa, Sr. Cleber, para se apresentar. Boa tarde a todos que se fazem presentes, senhor juiz, senhores graves. Hoje estamos defendendo Olympique de Gouges, uma mulher que lutou corajosamente para buscar os seus direitos na sociedade. Hoje em dia, estamos passando por grandes mudanças e é certo que ela lute por seus direitos. Eu peço absolvição da ré. Agora, chamo o advogado de acusação, Sr. João Lucas. Senhor juiz, senhores jurados, Olympique de Gouges desafiou as normas estabelecidas na sociedade francesa. Sua postura radical e suas ações foram consideradas uma ameaça à ordem e à moral vigente. Ela tentou subverter os valores tradicionais e por isso deve ser responsabilizada. E segundo a acusação, é uma ameaça à estabilidade do Estado. Ordem do tribunal. Continuando o julgamento, chamo agora os promotores. Chamando o primeiro promotor, o Sr. Edson. Senhor juiz, a Olívia de Gouges promoveu ideias contrárias à autoridade do rei e à estrutura patriarcal. Sua publicação e seu discurso incentivaram a desordem e a insubordinação, colocando em risco a unidade da França no momento de crise. Chamo agora o segundo promotor, Sr. Yuri. Senhor juiz, ela usou a revolução como plataforma para seus interesses pessoais, desrespeitando as instituições e promovendo uma visão radical de igualdade, que poderia desestabilizar a sociedade. Sua conduta é perigosa e deve ser punida. Silêncio! Ordem do tribunal. Dando continuidade, agora chamo as testemunhas de defesa. Que entre a primeira testemunha. Você jura falar a verdade, nada além da verdade? Sim, excelentíssimo juiz. Qual é a sua relação com a ré? Olympique de Gouges foi uma mulher visionária que buscou ampliar os direitos civis e políticos das mulheres, algo inovador para sua época. Sua coragem abriu o caminho para debates importantes sobre a igualdade de gênero. Advogado de defesa, teria alguma pergunta a fazer à testemunha? Excelentíssimo, creio que a sua obra, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, não foi uma tentativa de desordem, e sim um ato de procurar os seus direitos, procurar os seus benefícios, não para beneficiar somente a si, mas também todas as mulheres que se encontram nesse tribunal. Advogado de acusação, teria alguma pergunta a fazer, testemunha? Não, excelentíssimo. Dispensado. Agora, chamo a segunda testemunha.
Olha o espelho. Você jura falar a verdade, nada além da verdade? Sim, excelentíssimo juiz. Qual é a sua relação correta? Ela sempre foi uma pessoa dedicada à justiça social. Sua obra foi uma expressão de sua luta por direitos iguais, não uma ameaça à ordem pública. Advogado de defesa, teria alguma pergunta a fazer? Nenhuma, excelentíssimo. Advogado de acusação, teria alguma pergunta a fazer? Sim, excelentíssimo. Bom, estamos aqui para julgar essa mulher que, ao invés de defender a nossa revolução, escreveu papéis sobre os direitos das mulheres, causando desordem, causando desconforto. Creio que, embora ela seja corajosa, suas ações ameaçam a estabilidade do Estado. Por isso, peço a condenação da ré. Silêncio! Ordem do tribunal! Dispensado. Agora, chamo a terceira testemunha. Você jura falar a verdade, nada além da verdade? Sim, excelentíssimo juiz. Qual é a sua relação correta? A Declaração de Golds é considerada um documento pioneiro na luta pelos direitos das mulheres. Sua coragem inspirou muitas outras mulheres a se envolverem na política e na sociedade. Advogado de defesa, teria alguma pergunta a fazer ao testemunho? Sim, excelentíssimo. Eu vejo aqui que não tem problema ela lutar por seus direitos. E advogado de acusação, você acha que é certo você se calar perante a ordem enquanto você tem direitos a zelar? Advogado de acusação, teria alguma pergunta a fazer ao testemunho? Não, excelentíssimo. Dispensado. Agora, chamo a quarta testemunha. Você jura falar a verdade, nada além da verdade? Sim, excelentíssimo juiz. Qual é a sua relação correta? Olímpica de Gouges foi uma figura que desafiou o status quo, mas sua intenção era promover uma sociedade mais justa e igualitária, e não causar desordem. Advogado de defesa, teria alguma coisa a comentar? Não, excelentíssimo. Advogado de acusação, teria alguma pergunta a fazer? Sim, excelentíssimo. Creio que o advogado de defesa sabe da sua responsabilidade como homem francês, sabe que devemos defender a lei. Ao fazer isso, ao defender essa mulher, você faz praticamente o contrário, causa desordem. Seu papel aqui também é manter a lei, a ordem. Por que defende essa mulher? Sabendo que é errado? Eu peço a condenação da ré. Silêncio! Ordem do tribunal. Dispensado. Agora, chamo a última testemunha. Você jura falar a verdade, nada além da verdade? Sim, senhor. Qual é a sua relação correta? Eu não conheço a Olímpia de Gouges, mas ela é uma mulher muito corajosa que está aqui enfrentando o machismo e a opressão do nosso século. Ela é a mulher que teve a coragem de enfrentar não só o machismo e a opressão, mas como teve a coragem de nenhuma das crianças séculos. Ela não quer, nós não queremos ser melhores que os outros, queremos apenas a igualdade dos direitos que vocês não nos têm. Advogado de acusação, de defesa, você teria alguma pergunta a fazer?
ela não comete crimes, ela busca pela verdade e pelo futuro melhor. Meritíssimo, eu peço que libertem a ré. Advogado de acusação, teria alguma pergunta a fazer? Sim, excelentíssimo. Todas as 5 testemunhas que vieram aqui sempre a mesma história, que a Olímpica de Gurdes era uma mulher boa, que ela defendia isso, que ela defendia aquilo, mas para mim tudo não passa de algo ensaiado, como se tivesse combinado antes do julgamento. Se ela fosse realmente boa, estaria aqui. Todos nós sabemos o sangue que derramamos nos campos de batalha após a Revolução, para manter a nossa democracia, a ordem, e ela vai contra tudo isso, botar tudo a perder por conta de uma única mulher. Creio que não vale a pena. Eu peço a condenação da ré. Silêncio! Chega desse alvoroço. Agora, dando continuidade, peço as alegações finais de cada advogado, começando pelo advogado de defesa. Excelentíssimo juiz, ilustres gratos, em nome da defesa, venho perante vossas excelências para solicitar a absolvição de Olímpio de Gurdes. Não por desafiar o tempo, mas por defender a justiça, a dignidade, a humanidade e a igualdade de todos os cidadãos, independente de seu gênero. Primeiro, é fundamental reconhecer o contexto histórico. A Revolução Francesa agitava as bases da nova ordem, na qual a liberdade, a igualdade e a fraternidade eram proclamadas como princípios universais. Olímpio não buscou subverter a França ou incitar desastre. Ela, com coragem, apenas exigiu que estes mesmos princípios fossem aplicados a todas as pessoas, incluindo as mulheres. E o que ela propôs foi a extinção de direitos civis, políticos, que já deveriam pertencer a todas as pessoas. Um ato coerente com a própria lógica revolucionária. Em segundo lugar, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã não é um ato de violência ou de desordem, mas um ato de cidadania. Ela afirma, com base nos ideais de liberdade e igualdade, que as mulheres não são meras espectadoras, mas sujeitas de direito. Não há prova que Gurdes tenha promovido desordem ou ataque à estabilidade. Ao contrário, seu objetivo era ampliar a participação feminina na vida pública e institucional, algo que hoje reconhecemos como essencial justiça social. Pedir educação, participação, política e igualdade perante a lei não é reconhecer uma ameaça, mas exigir o reconhecimento da humanidade na casa da mulher. Terceiro, as ações de Gurdes devem ser avaliadas pela intenção e pelo impacto humano de suas palavras. Se, como afirmam alguns, suas ideias desafiaram normas, isso apenas demonstra a força de seu compromisso com valores universais. O direito de exigir cidadania plena não é crime, é um requisito para uma sociedade verdadeiramente livre. A acusação alega que seu ativismo poderia desabilitar a ordem. No entanto, ordem e justiça não são antagonistas. A justiça legítima da Revolução é justamente promover direitos iguais a todos, sob o império de lei. Gurdes atuou para que o direito não fosse parcial, mas universal. Quarto, não existe evidência que Gurdes tenha incitado violência, subversão ou dano intencional às instituições. Não houve vítimas nem ações que demonstrem violência direta contra as pessoas ou bem do Estado. Houve sim textos que articulavam a visão de mundo, uma visão de participação cívica para as mulheres. O papel de direito não é punir por lealdade, mas proteger o direito de pensar, de criticar e pleitear mudanças de acordo com princípios constitucionais de liberdade e igualdade. Quinto, é crucial completar
inspirar debates que mudaram o feminismo e a luta pela igualdade de gênero ao longo da história. Condená-la por ousar pensar uma sociedade mais justa seria punir a própria ideia de progresso humano. Por fim, nobres jurados, peço que considerem os seguintes pontos. A intenção de Luz era promover a justiça, não tumultuar a deolação que propôs reivindicar direitos que pertencem à humanidade como um todo. Não há comprovação de dano ou violência atribuível à ré, e o verdadeiro espírito da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, exige justamente que nenhuma classe de cidadãos seja deixada para trás. Portanto, com base na análise das provas, na intenção demonstrada pelos textos e na ausência de violência ou crime, requeremos a absolvição de Olímpio de Guzes. Que a justiça reconheça que lutar por direitos iguais não é crime, mas um ato de humanidade e coragem que fortalece e não desestabiliza a sociedade. Muito obrigado. Agora chamo o advogado de acusação para prestar as suas alegações finais. Excelentíssimo juiz, ilustre jurado, chegamos ao momento da conclusão deste julgamento com a convicção firme que a ré Olímpia de Guzes não pode ser absolvida com base naquilo que chamam de coragem ou luta por direitos, se isso significar violar as leis, desrespeitar instituições ou colocar em risco a ordem pública. Primeiro, é crucial reconhecer o contexto histórico. A Revolução Francesa trouxe grandes mudanças sociais, sim, mas também trouxe perigos reais para a estabilidade do Estado, para a segurança de seus cidadãos. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ao insistir na igualdade de direito entre homens e mulheres, ultrapassou não apenas as fronteiras da moral tradicional, mas também as fronteiras legais que mantinham a coesão da nação. O que Guzes propôs não foi apenas uma ideia abstrata, foi uma provocação que tratava de reorganizar as bases do poder, da educação e da participação política, desafiando estruturas que naquela época garantiam a ordem. Segundo, as acusações da ré não podem ser tratadas como um simples discurso de inovação. Ao defender publicamente os direitos, ela estimulou o debate sobre a lógica de uma revolução que teria consequências práticas, a participação feminina, reivindicações legais de cidadania, questionamento ao direito das autoridades estabelecidas em um país de guerra civil e ideológica. Esse tipo de discurso não é uma expressão de cidadania pacífica, mas sim uma ameaça à segurança pública e à estabilidade do Estado. Terceiro, é crucial considerar o impacto institucional. As autoridades a quem cabia manter a ordem viram nas propostas de Guzes uma tentativa de subverter os valores tradicionais, de desestabilizar as estruturas que destinaram a governar a legitimidade. Quando a sociedade está sob pressão de atos que desafiam a ordem institucional, não deviam ser toleradas sob protesto, luta por direitos universais. O direito não é apenas aquilo que desejamos, mas também aquilo que todos nós conseguimos manter. Quarto, a testemunha de defesa apresenta Guzes como visionária e corajosa. Contudo, a visão de justiça não pode ignorar o conjunto de consequências práticas pelas suas ações. O risco de desorganização social, o abalo à confiança nas instituições e a possibilidade de desrespeito às leis vigentes que garantem a proteção de todos os cidadãos, inclusive das mulheres, que no caso já era alvo de debates acalorados justamente pela necessidade de proteção legal. E por fim, a defesa faz questão de ressaltar que Guzes não foi punida por sua crítica, mas pela violação de normas que naquele momento visavam preservar a ordem pública. O objetivo do Estado é proteger a coletividade, e isso implica não apenas reconhecer os direitos, mas também manter os limites que evitem a desordem e podem comprometer a vida de muitos. Diante disso, a acusação pede aos senhores jurados que não se deixem levar pela retórica, pelo egoísmo ou pela grandiosidade das leis, mas avaliem as ações da Luz com impacto real sobre a sociedade, sobre a preservação da ordem, ao insistir em uma agenda que desafiava o status de seu caminho, claro, para a implementação responsável de tais direitos.
mostrou culpável de colocar em risco a estabilidade do Estado e a segurança de seus cidadãos. Portanto, com base nos fatos apresentados, solicitamos a condenação da ré Olímpica de Gurges, não por rejeitar a ideia de igualdade, mas por violar uma forma prática as normas que garantem a coesão social e a proteção de todos. Obrigado. Silêncio! Ordem no tribunal! Continuando o julgamento, peço que a ré se levante. Diante do que foi apresentado, vocês consideram Olímpica de Gordo inocente ou culpada por desafiar as normas ao defender os direitos das mulheres? Por favor, peço que os jurados expliquem as suas razões. Como votam os jurados? Excelentíssimo senhor juiz, nós dois a consideramos Olímpia de Gurges culpada. Ela foi corajosa, mas suas ações ameaçaram a ordem política e social da época. Por isso, a consideramos culpada por desafiar o sistema. Silêncio! Ordem no tribunal! Senhor excelentíssimo juiz, a Olímpia de Gurges buscava direitos sociais e igualdade. Acredito que ela buscava respeito pela sociedade e igualdade. Portanto, o Olímpico de Gurges é inocente. Após ouvir a opinião de vocês e considerando os fatos apresentados, o júri decidiu pela inocência de Olímpia de Gurges. Por apesar de desafiar as normas, ela lutou pelos direitos femininos e sendo bastante influente no movimento feminista. Olímpia de Gurges, você está livre para continuar a sua luta a partir desse momento. Agora, antes de encerrar, chamo agora a senhorita Ana Isabela para prestar uma reflexão. Boa tarde a todos. Podemos perceber que a figura de Olímpia de Gurges foi fundamental para desafiar as normas tradicionais e lutar por igualdade de direito entre homens e mulheres. Ela foi uma mulher corajosa que, ao escrever a Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã, buscou ampliar a participação feminina na sociedade e na política, enfrentando resistência e até mesmo condenação na época. Essa história nos mostra como a luta das mulheres por seus direitos é uma trajetória de coragem e resistência, muitas vezes enfrentando obstáculos e desafiando o status quo. Mesmo hoje, essa luta continua, pois ainda há desigualdade de gênero, discriminação e obstáculos que impedem a plena participação das mulheres em todos os aspectos da sociedade. Refletir sobre esse tema nos ajuda a valorizar as conquistas já alcançadas e a reconhecer a importância de seguir lutando por uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. A coragem de figuras como Olímpia de Gurges serve de inspiração para que cada um de nós continue defendendo os direitos humanos e a igualdade de gênero, promovendo mudanças positivas no presente e no futuro. Obrigada. Muito bem, vamos aplaudir, né, a nossa peça teatral. Aí o nosso júri simulado. Em nome dos atores, em nome das atrizes que aqui estiveram nesse primeiro momento, nós queremos dizer a vocês o nosso muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui conosco, debatendo um pouco, breve debate sobre a política de gênero que nós temos ainda no nosso mundo. Então, em nome de todos
que estão aqui, o nosso muito obrigado. Vamos aplaudir, gente. Nossos atores, nossas atrizes que estão aqui. Esse é só o primeiro momento. E agora eu convido vocês a ficarem sentados nos seus lugares, que eu quero convidar, apresentar para vocês a nossa professora coordenadora do nosso projeto do PIBID. Quero convidar, né, a tecer algumas palavras, professora Mônica, aqui, professora. Professora doutora Mônica, professora do curso de História da UEA. Vamos aplaudir a professora. Eu quero estar nesse púlpito aqui também, né, porque vou fazer parte aqui da peça. Primeiro eu quero parabenizar todos aqui, adorei a participação. Acho que vocês se envolveram, dá para ver que vocês estavam bastante animados também. O juiz aí mantendo a ordem no tribunal, que as meninas queriam. Estavam lutando, né, pelo direito da Olímpia de Goldes. Bom, essa é uma história muito importante mesmo. Eu fico muito feliz que o Jussiandro esteja fazendo essa atividade junto com vocês. Porque vamos começar com a estrutura. Né? A gente está fazendo um júri simulado aqui, mas baseado em fatos reais. A Olímpia de Goldes, de fato, existiu. Foi uma mulher que, durante a Revolução Francesa, escreveu o direito das mulheres e da cidadã. Por quê? Porque, em pleno contexto de convulsão social, de luta por direitos, né, quando se derrubou a nobreza, somente os homens conseguiram o direito à participação política, somente os homens conseguiram o direito ao voto. As mulheres foram excluídas. E ela, então, contestou isso. Mas, como vocês puderam ver, e aí eles representaram bem, o advogado de defesa era um homem, juiz homem, os auxiliares homens. Naquela época também, todos os jurados eram homens e o advogado de acusação era homem. E na vida real, infelizmente, a Olímpia de Goldes, ela não foi absolvida. Ela foi condenada, ela foi guilhotinada. E a traição dela foi a traição ao gênero. Ela foi culpada por isso. E aí ela, né, cortaram a cabeça dela, né, na guilhotina, era aquele instrumento que cortava a cabeça da pessoa, justamente porque ela ousou, naquela época, reivindicar o direito das mulheres participarem da política. Então, a luta da Olímpia de Goldes fala muito para nós, mulheres, hoje, né? Porque há um pouco de Olímpia dentro de cada uma de nós, né? Cada vez que a gente enfrenta, cada vez que a gente diz, não, eu vou estudar, né? Eu vou me formar, eu vou ser uma mulher independente. Toda vez que a gente pode votar, toda vez que a gente tem direito de falar e de ser ouvida, assim, a Olímpia de Goldes está sussurrando nos nossos ouvidos, ela nos inspira. Então, a gente contar essa história, que durante muito tempo não foi contada também nas salas de aula, né? A Olímpia de Goldes era esquecida nas escolas. Então, hoje, a gente poder contar essa história é muito importante, porque a gente vai levar ela para sempre no nosso coração e como uma inspiração também. Então, muito, parabéns mesmo, eu estou muito feliz, eu digo parabéns ao professor Jussiandro pela iniciativa da atividade, os bolsistas aqui do PIBID também, que ajudaram, e todos vocês que se envolveram também, entenderam a importância dessa mulher. Eu só tenho a parabenizar, assim, muito orgulho, né, de viva, né, a escola pública também, para a gente estar podendo fazer essa atividade de funcionalidade aqui. Boa tarde, então, pessoal. Obrigado, professora Mônica, tá? Obrigado aí por sempre estar nos apoiando o Tomazinho de Meireles, né? A professora Mônica sempre também apoia a Escola Estadual Tomazinho de Meireles. E assim, pessoal, é isso para vocês, mas encerrou. Mas o que nós queremos deixar como recado para vocês é essa reflexão, o texto que a Ana Isabela leu, as falas do advogado de defesa, da nossa Olímpia de Goldes, da professora Mônica, de todos que aqui estiveram.
Nós queremos que, como o juiz da manhã falou, né, que isso não fique só nesse momento em nossas mentes. Essa luta por igualdade de gênero. Mas que permaneça eternamente homens que muitas vezes tratam a mulher como se fosse um objeto. Uma reflexão também. Qual é a participação da mulher na política hoje no Brasil ainda? É muito pequena. Quantos governadores nós temos? Quantas prefeitas nós temos? Quantos vereadores nós temos? É muito desigual ainda isso na nossa política. E no nosso dia a dia também. Aos homens que estão aqui, que nós possamos valorizar, que nós possamos respeitar essa parceira, essa colega, essa mulher que está do nosso lado todos os dias. Que isso sirva de reflexão, que isso sirva também de uma prática, de uma mudança na atitude de cada um que aqui está. Que a memória de Olímpia de Gustos não possa ficar só aqui no nosso tribunal do júri, mas que possa sair em cada um que está aqui para sempre. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, e agora vocês podem retornar para as suas áreas e nós vamos ter